bênção aqui, e a gente se sente muito bem aqui, muito bem acolhido, recebido. É um lugar onde Deus reservou para que as suas ricas bênçãos possam ser derramadas sobre as nossas vidas, e a gente se sente muito bem aqui, muito bem acolhido. É um lugar muito bom aqui. Queridos, eu gostaria de compartilhar com vocês um texto. É, na verdade, uma passagem muito conhecida das Escrituras, Atos capítulo 2. Capítulo 2 de Atos, do versículo 42 ao 47. É um texto que fala a respeito dos primeiros passos da igreja primitiva. Atos capítulo 2, do versículo 42 ao 47. Diz assim o texto, Atos 2, versículo 42 a seguir. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, e no partir do pão e nas orações. Em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos, e todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um havia de mister. E perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja, àqueles que se haviam de salvar. Amém, queridos? Irmãos, tem um livro, esse livro eu já li uns 2 ou 3 anos atrás. Ele é muito interessante a respeito do Zygmunt Bauman. É um sociólogo polonês e que fala a respeito da efemeridade da maioria dos relacionamentos de hoje em dia, dos dias atuais. O livro é chamado de Modernidade Líquida. Eu não sei se vocês conhecem esse livro, não sei se alguém já ouviu falar. O autor é Zygmunt Bauman, é um sociólogo polonês. E o livro é chamado de Modernidade Líquida. E é muito interessante. Nele, ele fala a respeito dessa efemeridade da maioria dos relacionamentos de hoje em dia, que se baseiam em nada e em coisa nenhuma. E ele fala, através das páginas desse livro, a respeito da forma dissoluta, solvível, da forma tão volúvel com que a maioria dos relacionamentos de hoje se baseia. E nesse livro também ele fala de um assunto muito interessante. Ele fala a respeito do não lugar. É uma expressão muito interessante essa, né? O não lugar. Ele foi o inventor, digamos assim, dessa frase, o não lugar. Mas o que seria o não lugar na concepção de Zygmunt Bauman? Pois bem, o não lugar, segundo ele, seria todo lugar que fosse desprovido de 3 coisas fundamentais para que pudessem se desenvolver todo e qualquer tipo de relacionamento saudável para a manutenção da vida. Ou seja, o não lugar na concepção dele seria todo local, como eu já disse a vocês, que é desprovido de identidade, de relacionamento e de história. Então, todo local que é desprovido dessas 3 coisas fundamentais, identidade, relacionamento e historicidade, pode ser considerado um não lugar. E essa expressão se aplicaria, no sentido amplo de sua existencialidade, a qual tipo de local ou localidade? Pois bem, quartos de hotéis, por exemplo, não lugar. Ali não tem história, não há uma identidade ali visível, latente, não há relacionamentos, não, é apenas um não lugar, um local de passagem. Autoestradas, filas de banco, aeroportos, pontos de táxi ou pontos de ônibus, todos esses locais poderiam ser classificados como o não lugar. Por quê? São lugares desprovidos de relacionamento, são lugares desprovidos de historicidade, são lugares desprovidos de identidade. E nós acabamos de ler um texto que fala a respeito dos primeiros passos da igreja primitiva,
Uma igreja que há 2000 anos, um pouquinho mais, milita na obra de Deus. Uma igreja que tem a sua história, tem a sua identidade e tem também relacionamento, porque a base da igreja é relacional. É uma base que na horizontal pessoas se relacionam entre si, buscando a verticalidade da espiritualidade centrada em Cristo. Nós estamos aqui centrados em Cristo. Cristo é tudo em todos. Nós buscamos isto. Isto se dá através da koinonia. Isto também se dá através do relacionamento. Temos história, temos identificação com Cristo, um com os outros, enfim. A igreja sempre foi assim, desde o seu início. Mas essa mesma igreja que teve esse início glorioso, marcante, impactante, fervoroso, um início marcado de milagres, acontecimentos extraordinários, a conversão em massa de inúmeras pessoas que eram impactadas pela mensagem do Evangelho e aderiam aos montes, a Cristo, e verdadeiramente agregavam e traziam valores, tanto é que as pessoas que se achegavam entendiam a mensagem do Evangelho e repartiam o pão, repartiam a capa, repartiam os bens, as fazendas, as casas, tinham tudo em comum e ninguém padecia fome, ninguém padecia necessidade alguma. Então essa igreja cresceu, se tornou uma igreja marcante, poderosa. Ela passou por séculos enfrentando a oposição do inimigo. Ela estava baseada na promessa daquele que disse que as portas do inferno jamais prevaleceriam contra ela, e com base nessa promessa, ela continuou seguindo, contrariando as expectativas do inferno, as expectativas dos impérios e dos imperadores, contrariando a expectativa do Estado, a expectativa dos opositores dela mesma. Ela foi contrariando tudo e todos. Ela foi vencendo e opondo barreiras, ela foi vencendo obstáculos, superando suas próprias limitações, mesmo nas suas dificuldades, em suas debilidades, ela se manteve firme, inabalável, e um pouquinho mais de 2000 anos se passaram, e hoje nós estamos aqui, em pleno século 21. Aí a pergunta que eu faço é exatamente essa: será que as características marcantes que foram citadas até agora e que levantaram a igreja e que fizeram dela essa grande potência, será que se aplicam à igreja moderna, à igreja contemporânea? Será que nós ainda podemos dizer que temos as mesmas características da igreja do passado e mantemos viva essa espiritualidade latente dos irmãos da igreja primitiva? Será que, infelizmente, com o passar dos anos, gradativamente nós não fomos perdendo algumas dessas qualidades, algumas dessas características que nos alavancaram como igreja do Senhor, potência, exército de Deus na terra? Será que, em pleno século 21, será que a igreja de Cristo ainda mantém essas mesmas propriedades? Fazendo talvez uma análise geral da coisa, provavelmente não. Infelizmente, a igreja do século 21 se distancia muito da proposta inicial que foi dada por Cristo aos primeiros irmãos, aos que deram início a esse movimento todo que hoje recebe tantas nomenclaturas, né? Evangélico, movimento gospel, movimento pentecostal, movimento cristão, movimento carismático, dentre tantos nomes que são aplicados a nós como servos e seguidores do cristianismo, enfim. Infelizmente hoje nós podemos dizer que esse não lugar pode se aplicar a muitas de nossas igrejas. Por quê? Porque infelizmente nós estamos perdendo essas três coisas que são fundamentais para a nossa sobrevivência, que é justamente isso: estamos perdendo a nossa identidade, a nossa identificação com Cristo, estamos perdendo o relacionamento, estamos perdendo a nossa historicidade, e infelizmente muitas igrejas estão sendo transformadas em um não lugar. Quando você olha para uma igreja, você sabe que ela é um local, ela é um lugar, mas muitas delas, infelizmente estão se tornando um não lugar. Ela está ali, ela existe, ela funciona, mas ela se tornou um não lugar. Por quê? Porque ela está perdendo essas três coisas fundamentais. Primeiro, identidade.
essa identificação é aquilo que nos assemelha a Cristo. E essa identidade sempre foi algo marcante em nós ao mundo, ou seja, a gente mostra Cristo para o mundo através de nossa identificação com Ele. E quanto mais próximos de Jesus nós estamos, mais parecidos com Ele nós ficamos. E o mundo reconhece isso. O que tem demonstrado e demonstrou durante esses um pouquinho mais de 2000 anos, Cristo para o mundo, foi essa identificação, essa identidade que infelizmente nós estamos perdendo aos poucos, porque no início a igreja era o quê? Um grupo de gente centrados em Cristo, mas aí migrou para a Europa, através da obra missionária, mas quando chegou lá, ela foi se diluindo, a essencialidade do Evangelho foi se diluindo, e em muitos locais da Europa, o Evangelho, que em sua essência é o poder de Deus que transforma vidas, se tornou apenas numa filosofia de vida. Séculos se passaram, depois ela desce um pouquinho, vai para um outro continente, América, chegando lá, depois de muitos anos, o Evangelho foi completamente modificado, a proposta inicial foi alterada. A igreja colocou tanta coisa dentro do Evangelho na América, que colocaram Jesus para o lado de fora e a igreja nem se deu conta. Passaram alguns anos, o Evangelho desce aqui para o Brasil, e chegando aqui virou uma coisa que hoje, infelizmente, eu não sei explicar, e eu confesso a vocês que eu tenho pena dos historiadores do futuro, que vão ter que explicar essa coisa toda, porque nem eu sei, eu não entendo qual é a geração que nós pertencemos, eu não entendo aonde nós podemos nos alocar no quadro histórico da humanidade, porque até o homem de Neandertal, ele tinha mais história, mais historicidade do que a gente, ele tinha mais identificação com o seu tempo do que a gente. Se a gente olhar para a história dos bárbaros, eles terão a sua identidade, os romanos, os gregos antes dos romanos, com toda a sua história, o panteão dos deuses, aquela coisa toda. Depois vieram sim os romanos, com o seu império, o seu grande império, e depois toda a história da humanidade. Eu posso até arriscar que até a década de 80, a gente tinha alguma coisa para contar, porque a geração de 80, quem aqui, os mais velhos sabem, foi uma geração maravilhosa, tanto na musicalidade, na genialidade dos poetas, na música, até na televisão. Você sentava com a família, tinha programas que dava para você assistir, e a gente fala coisas boas daquela geração. Agora de 90 para cá, o que vão falar da gente, que os historiadores do futuro vão falar da gente, a geração do Facebook, a geração online, a geração daqueles que se acham protagonistas da própria existência, mas que não mandam em nada e querem expor tudo e deixar tudo latente, mas as pessoas olham e sabem que ele não controla nada, que é apenas um navegante nesse mundo sem rumo, ainda mais no sentido espiritual. O que vão falar da nossa igreja? Quando eu converso com os mais velhos, eles sempre se remontam ao passado, eles dizem, a igreja do passado era uma bênção, fervorosa, aquela coisa toda. Só que eu não pertenço à igreja do passado, eu pertenço a essa igreja. Esse é o meu tempo, é o meu presente, é a minha vida, a minha existencialidade está vinculada aos dias de hoje. Então a pergunta é, o que eu posso fazer para tentar mudar a minha realidade no dia de hoje? Porque eu não posso fazer a história, pertencer a uma história que não vai ser extraída nada de bom dela. Não, eu preciso ter uma identidade com Cristo, mas o que eu vejo hoje é que as pessoas estão perdendo essa identificação. A igreja evangélica aqui no Brasil está perdendo a sua identidade, ela já não sabe mais o que é, de modo que ela não sabe se é pentecostal, se ela é evangélica, se ela é carismática, e isso está se diluindo ainda mais. Nós estamos nos transformando em um não lugar, e essa coisa dessa comunhão, digamos assim, essa secularização com o mundo e essa comunhão com as coisas do mundo tem feito que a igreja perca a sua identidade. A gente não sabe mais quem é quem, mas a Bíblia diz, e ainda outra vez vereis a diferença entre o justo e o injusto, entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve. Nós não podemos perder a nossa identidade, nós não podemos deixar de parecer com Jesus para parecer com qualquer outra coisa, não. Nós somos igreja, nós somos a noiva do Cordeiro, nós somos aquela que é considerada sal da terra,
terra e luz do mundo. Nós não podemos perder a nossa identidade. Você precisa saber quem você é em Cristo Jesus e a sua identificação com Ele. Nós não podemos perder a nossa identidade. Nós não podemos nos transformar em um não lugar. Não, jamais. Eu li um relato, uma certa feita, emocionante, de um senhor que foi ao médico. E no momento da consulta, ele apressou o doutor e disse: olha, o senhor termina aí que eu preciso visitar minha esposa ainda. Ela tem Alzheimer e ela já se esqueceu completamente da família, inclusive de mim, já nem sabe quem eu sou. E já está no horário e eu preciso ir lá visitar minha esposa. E o doutor disse: não, eu preciso terminar os seus exames aqui. E outra, ela não vai nem se preocupar se o senhor vai chegar 5, 10, 15, 20 minutos atrasados, porque ela não sabe quem o senhor é. De modo que ele olhou para aquele médico e respondeu dizendo: olha, ela pode não saber quem eu sou, mas eu sei quem ela é. E é isso que importa. Infelizmente, a igreja, ela se esqueceu de quem é o noivo. Ela perdeu a sua identidade. Esse Alzheimer espiritual tomou conta da mente da igreja e ela se esqueceu quem é Jesus. Só que Jesus, Ele não se esqueceu quem é a igreja. Ele sabe quem é essa igreja é dele, foi ele quem derramou o seu sangue por nós pertencemos a ele, ele te conhece, e ele ainda está dizendo: eis que estou à porta e bato, se você ouvir a minha voz eu entro, ceio com você e você comigo. Ele conhece você, ele sabe quem é você, então não perca essa identidade com Jesus. Infelizmente o que eu vejo hoje é uma igreja completamente descaracterizada. Eu não estou me referindo a essa igreja de Jundiaí, não. É a igreja no modo geral, e nós precisamos voltar a buscar essa identificação com Cristo. Às vezes eu me olho no espelho e digo: Deus, eu preciso me parecer mais contigo. Como igreja, eu me refiro como igreja. Eu olho para a igreja e digo: meu Deus, se parece com qualquer outra coisa, com ajuntamentos, agrupamentos, com qualquer outra coisa, menos igreja de Cristo. E daqui a alguns anos, com o que a gente vai estar se parecendo? A gente precisa voltar a buscar essa identificação. A gente precisa voltar a buscar essa identidade com Jesus. Que nessa noite você saia daqui com essa consciência: eu não posso me transformar num não lugar. Eu não posso permitir que a minha comunidade, que a igreja que eu pertenço se transforme em um não lugar, em um local desprovido de identidade, de identificação com Cristo, onde as pessoas se parecem com qualquer outra coisa menos com Jesus. Não, eu não vou permitir que isso aconteça. Eu não vou permitir que a minha geração saia ou entre na história apenas como uma geração dissolúvel, uma geração que é volúvel, uma geração que não tem profundidade, compromisso, que não tem propósito, amor, apenas uma geração bonitinha, que funciona, está ali, mas é um não lugar, não tem uma identidade, uma identificação. Eu prefiro ainda me parecer com Jesus, eu ainda prefiro ter identidade de Cristo. Se você prefere também, dê um abraço no seu irmão e diga: meu irmão, nós precisamos parecer mais com Jesus. Nós precisamos parecer mais com Jesus, mais com Jesus. Eu preciso, nós precisamos. Infelizmente hoje nós estamos perdendo a nossa identidade. Quem você é? Quem nós somos? Quem somos nós em Cristo Jesus ou perante a sociedade? Infelizmente, muitas igrejas estão se transformando em não lugar quando estão perdendo a sua identificação com Cristo. Outra coisa que infelizmente estamos perdendo é o relacionamento. Você percebeu que o tempo está passando e parece que os nossos cultos se transformaram em fast foods? A pessoa entra aqui, senta, come o que gosta, só pega o que quer, vai lá, termina o culto, não vê a hora de terminar. Aí dá aquela paz do seu coletivo, né? Paz do seu irmão, entra no carro, vai embora a pé, pega o ônibus coletivo e vai embora. Você percebeu que os relacionamentos se baseiam apenas em interesse? Você percebeu que inclusive no âmbito espiritual é assim que acontece também? A maioria das pessoas vem apenas voltada para os seus próprios interesses, em si mesmadas, interessadas em buscarem apenas para si.
É a máxima de que Deus por todos e cada um por si impera em nosso meio. Você percebeu isso? Você percebeu que o tempo está passando? E infelizmente a igreja está perdendo esse senso de koinonia. O texto que lemos diz que a igreja tinha essa comunhão. Era uma comunhão tão exacerbada que as pessoas, elas mostravam isso com alegria, elas repartiam. Ninguém tinha necessidade. Elas tinham alegria, prazer de viver em família, em comunhão. E hoje, parece que o individualismo impera em nosso meio. As pessoas estão cada vez mais egoístas. Nós vivemos na geração do eu. Parece que tudo corrobora para que você se torne o protagonista da sua própria existência. Facebook, por exemplo, é uma ferramenta feita para que você se torne o protagonista da sua própria vida. Os meios sociais, uma ferramenta para que você se torne o protagonista de sua própria existência. Aí você se acha muito importante. Você se acha fundamental para a vida de todos. Você acha que as suas publicações, seus textos, suas ideias, suas fotografias, comendo pizza e tomando Coca-Cola gelada, vão chocar as pessoas, vão mexer com elas. Aí você fica lá curioso e toda hora entra para saber, vamos ver quantas curtidas eu recebi. Olha, eu tirei uma foto de perfil, eu acho que essa está bonita. Você se torna protagonista de sua própria existência, mas é uma efemeridade tão grande, é uma coisa tão boba. Isso aí é apenas uma ferramenta para iludir você, e você nesse individualismo egoísta, você acha que está no controle da situação, você acha que isso aí torna você importante, mas essa é uma geração de não lugar, é uma geração que está perdendo relacionamento, porque o sujeito se gaba pelo fato de ter 5.000 amigos no Facebook, mas na vida real é um isolado, vive sozinho e amargurado, e quando cai doente não recebe um telefonema de ninguém para perguntar se o sujeito está morrendo, se está bem, se está precisando de alguma coisa. Por quê? Porque nós nos tornamos egoístas. É cada um por si, Deus por todos. A gente está perdendo essa comunhão. A pessoa não vê a hora aqui na igreja de acabar o culto. Eu quero minha bênção. Vai logo, qual é o momento do êxtase da igreja? O êxtase espiritual que o pregador, o cantor ou quem está ministrando vai depositar, vai derramar minha bênção. Eu vou tomar posse para mim sair para ir embora. Infelizmente é assim. Talvez você não sabe nem o nome da pessoa que está sentada aí no banco do seu lado. Por quê? Porque você está aqui interessado em você. Você não está aqui, fala a verdade, você não está aqui interessado em saber se o teu irmão está desempregado, você não está nem aí se a tua irmã está doente, se o marido dela está preso, se o filho está nas drogas, você não está nem aí para nada. Você está aqui buscando o seu, você está aqui querendo fazer a tua média, a tua parte, você está aqui querendo receber a tua bênção. Eu estou aqui querendo receber a minha bênção. A gente é egoísta sim, mas que nessa noite esse não lugar caia por terra, para que o lugar que a igreja de Deus reine soberanamente aqui. Essa é a verdade. Essa é a verdade. Eu li no jornal a respeito de um psiquiatra que ele foi fazer uma visita no manicômio lá em São Paulo. E quando ele chegou lá, ele relatou na entrevista que ele ficou chocado quando ele entrou lá e ele viu aquele monte de doente, de louco, de pinel, para o número de funcionários que tinha. Tinha 2 ou 3, segundo ele, e deveria ter ali cerca de uns 100, 150 pacientes. Ele achou aquilo um absurdo. E aí ele reuniu o pessoal da administração e disse: olha, isso aqui não pode, desumano. Vocês são loucos, vocês que são loucos de deixar 2, 3 funcionários para tomar conta de 100, 120, 150 pacientes, sei lá quantos doentes vocês têm aqui. E se esses loucos aí se reúnem e vão para cima de vocês? Aí os próprios funcionários se defenderam. Disse: não, doutor, fique em paz, isso aí nunca vai acontecer. Como não? Eles se reúnem aí, faz uma rebelião, vão para cima de vocês. Não, fique em paz. Os loucos, eles nunca se reúnem, os loucos nunca se ajuntam. Igreja que não se ajunta é louca. Igreja que não tem comunhão é louca, é doida, é pinel.
Igreja que não tem comunhão, não é igreja, é manicômio. Igreja que não tem comunhão não é igreja, é manicômio. É gente pirada, é gente doida, é gente doente que vem para cá para tratar suas neuroses, mas não quer saber de relacionamento. Deus me livre querer saber da vida da fulana. Estou aqui para saber da minha vida. Deus me livre saber como é que está aquele povo todo lá. Eu vou na igreja para cumprir meu social. Aí você põe o seu kit crente, vem na igreja com Bíblia debaixo do braço, achando que está cumprindo o seu bom papel de cristão, fazendo disso daqui um não lugar. Não, a igreja é o que é porque isso é um lugar de comunhão. Igreja é o que é porque isso aqui é um lugar de partir o pão. Igreja é o que é porque isso aqui é casa. Igreja é o que é porque isso aqui é família. Igreja é o que é porque isso aqui é lugar de abraço. Igreja é o que é porque isso aqui é lugar de proximidade. Igreja é o que é porque isso aqui é lugar de diálogo. Igreja é o que é porque isso aqui é lugar de estar junto, de caminhar junto, de estar um ao lado do outro. Isso é igreja. Mas a igreja, esse grande exército de Deus, infelizmente, é o único exército desse mundo, pasmem, que não precisa de inimigos. Não. Todo e qualquer exército constituído de forma legal por um estado, nação ou país, é constituído com o objetivo de defender suas fronteiras. E se vier um outro exército para querer invadir o país, ele vai estar pronto para contra-atacar. Essa é a função de um exército. E todo exército tem os seus inimigos. Todos. A igreja é o único exército que não tem inimigos. Sabe por quê? Porque nós não precisamos de diabos, demônios. Dentro da igreja já temos inimigos suficientes. Aqui é um odiando o outro, é um matando o outro, é um invejando o outro. Nós nos invejamos o carro, invejamos a casa, invejamos o sapato, invejamos o corte de cabelo, a gente inveja um terno, a gente inveja tudo. Por isso que eu sou contra esse negócio de ficar contando bênçãos, principalmente materiais aqui, porque isso aí gera um desconforto naqueles que não recebem. Diz, por que ele recebe e eu não? Por que ela está ganhando e eu não estou ganhando? Isso aí gera um desconforto naqueles que acham que isso aqui é lugar para receber carro e casa. Aí a gente fica se invejando. O carro dele é mais bonito, a roupa dela é mais bonita. Nós nos matamos, nos invejamos. Não precisamos de inimigos, porque os piores diabos que eu encontrei no meu ministério não foram fora, foram dentro. O próprio Paulo corrobora essa ideia dizendo, por acaso me fiz inimigo de vocês falando a verdade? É assim, porque há de ser que nos últimos dias é do meio de vós e não de fora surgirão lobos, inimigos com pele de cordeiro, para tentar arrancar tudo de vocês e acabar com vocês, porque entre vocês haverão gladiadores. Sabe o que é isso? É um lutando contra o outro, fazendo disso aqui uma arena. Nisso a igreja se torna um não lugar, um lugar onde as pessoas fazem uma rinha de galo, é um disputando com o outro, para ver quem é o mais bonito, quem prega mais, quem canta mais, quem é mais espiritual, quem é mais bonito, quem tem mais posse, quem não tem. E a igreja perde a sua identidade e a sua comunhão, porque ela passa a ser um não lugar. Estou falando bobagem aqui? Olhe para o seu irmão e diga, meu irmão, é sério. A gente precisa ter comunhão. Quantas igrejas por aí que simplesmente fecharam as portas porque não tinham comunhão, já não tinham mais relacionamento. Igreja é isso, é relacionamento. Igreja é saber a necessidade do outro. Igreja é se interessar pela dor do próximo. E quem é o meu próximo, além daquele que está ao meu lado? Ou aquele que está aqui, à minha vista? É o seu irmão, é esse aí, que tem comunhão com Deus e contigo, dentro desse espaço físico, faz disso aqui um lugar de adoração. Mas que se a gente não tomar cuidado, se torna um não lugar. E infelizmente muitas igrejas estão se transformando em um não lugar por isso, estão perdendo a comunhão. Que nesse ano que se inicia,
você não perca a sua identidade, você não perca a sua comunhão com Deus, você não perca a sua comunhão com o seu irmão, que você não se torne um egoísta, que você não se torne um individualista, que você não faça desse local um não lugar interessado apenas em receber para si. Não, isso aqui é um lugar, é comunhão, isso aqui é casa, é família. E por fim, a igreja se transforma em um não lugar quando ela perde a sua história. Essa igreja tem história, sim ou não? E a história da igreja é antiga, remonta a mais de 2000 anos atrás. Foi lá que ela teve esse início glorioso, sem depender do Estado, enfrentando de forma arbitrária perseguições, lutas, sendo severamente castigada. Mas o sangue dos cristãos primitivos caía em terra como semente, em solo fértil crescia e frutificava, de modo que a igreja se tornou aquilo que é, através da humilhação, da perseguição, das lutas. Hoje, a igreja é uma igreja forte, poderosa, com influência na política, no Estado e essa coisa toda. Mas infelizmente essa história gloriosa, marcada de mártires e de um crescimento admirável pelo fato de estar centrada em Cristo, ela está se perdendo, se diluindo, se dissolvendo. Por quê? Porque qual é a história que temos? A igreja está perdendo a sua história. Eu digo isso no coletivo, no todo, como um todo, a igreja, infelizmente, está perdendo a sua história. Se você fizer uma análise da igreja contemporânea, você vai entender que de alguns anos para cá, a história da igreja tem sido marcada não por milagres, não uma história de sucesso, não uma história de conquista, não. Tem sido marcada por tantas coisas, escândalos, atrás de escândalos, e, enfim, falência, aquela coisa toda. Graças a Deus que algumas igrejas, de forma periférica, ainda têm resistido, porque os atos de Deus nesses últimos dias, não se iluda, não se darão em proporção densa, não. Eu já vi muitos avivalistas dizendo aí, olha, nos últimos dias há de ser que Deus derramará em profusão densa do seu Espírito sobre toda a nação, haverá um grande avivamento. Não, não se iluda com isso. Se naquela época já botaram Jesus para o lado de fora, imagine hoje. Hoje, os avivamentos de Deus se darão de forma periférica, às margens, de forma marginalizada, marginal, às margens daquilo que você entende como sociedade espiritual. E outra, não será no coletivo, não senhor, será no individual. Porque no coletivo botaram ele para fora, aí ele no individual diz, eis que estou à porta e bato, mas tem um porém, se abrirem a porta, não vai ser mais no coletivo, será no individual, porque quem abrir a porta, eu entrarei na sua casa, cearei com ele, no individual, não mais no coletivo, e ele ceará comigo. Então é no individual, é você. Então não se iluda com a ideia de um avivamento em escalas gigantescas e essa coisa toda, não. É no individual, de forma periférica e marginal, é entre você e Deus. Então não se preocupe se a igreja não fizer história, quem tem que fazer é você, quem tem que mudar é você, quem tem que fazer a diferença é você. Ah, mas a minha igreja está fria, a igreja evangélica brasileira está perdendo a sua existencialidade, a sua essência em Cristo, está perdendo a unção, a graça de Deus, parece que nada é mais como antes. Você vai ficar até quando nesse saudosismo, sabendo que é você no individual que tem que fazer a diferença? Então pare de ficar falando mal de igreja, porque você é a igreja, eu sou a igreja, e comece você a fazer a diferença. Uma certa feita eu fui pregar numa igreja, aí terminou o culto, o rapazinho que foi me levar em casa, ele da igreja, até pertinho de casa, ele foi falando mal da igreja. Ah não, que o pastor não sei o quê, é que o pastor não dá oportunidade para isso, é que não sei o quê, que é a igreja, aos irmãos, os jovens lá não são espirituais, no meu tempo, irmão, assim que não sei o quê. E foi falando, e aquilo já estava me angustiando já, porque o culto havia sido uma bênção, uma palavra maravilhosa, marcante, falou aos nossos corações, uma palavra de consciência, foi gostoso o culto e tal. E eu falei, meu Deus, e aquele rapaz tão amargurado, falando. Aí ele parou num farol, tal, o farol fechou, ele parou, aí eu olhei, na mão direita uma aliança. Eu falei, era deixa que eu precisava.
Olhei para ele e disse: e aí, já casou? Ele disse: não, irmão Márcio, estou noivo, inclusive ora por mim aí e tal. A gente está querendo casar aí até o final do ano e não sei o que e tal. Eu falei: então, a sua noiva, você confia nela? Lógico, irmão Márcio. Ô pastor, se eu estou com ela é porque confio, ela é uma bênção de Deus e não sei o que. Você tem certeza? Aí ele já olhou para mim meio atravessado. Tipo assim, você está sabendo de alguma coisa? Você já conheceu ela? O que foi? Eu falei: você conhece ela? Você põe a mão no fogo por ela? Lógico. Aí eu olhei para ele e disse assim: e se alguém falasse mal da sua noiva, muito mal mesmo, qual seria a sua reação? Aí ele olhou para frente, o farol abriu, ele engatou a primeira, continuou e não falou mais nada. Chegou na porta de casa e disse: irmão Márcio, eu entendi. Eu vou pedir perdão não para o irmão, mas para Jesus, porque eu entendi. Nunca mais eu falo mal da noiva, porque a noiva é dele. A noiva é dele. Nós somos igreja. A igreja está perdendo a história porque nós não fazemos a história. E a gente fica apenas remontando a história da igreja do passado. Tudo aquilo que a gente leu, a gente acha lindo e glorioso, mas não se aplica a nós. Por quê? Porque nós estamos preocupados em vivermos a nossa própria história, mas não fazermos a história. Eu quero fazer a minha história, minha vida, meu pé de meia. Eu quero marcar. Não, como é que você vai marcar a sua história se você não fizer parte da história da igreja como igreja, incluso em igreja, sendo igreja, transformando vidas através da igreja, sabendo que você é a igreja, é você que faz a história, e é no individual. Já que a igreja perdeu a sua história no coletivo como um todo, e não vai entrar e impactar, e fazer e marcar essa geração, então faça você a diferença, e pare de ficar falando mal da igreja. Eu me lembro de um relato de um dos maiores avivalistas de todos os tempos. A história diz que um sujeito chegou em Córdoba, uma cidadezinha pequena do sul da França. Ele chegou lá, se hospedou num hotel, aí desceu no saguão, foi até o bar e disse: olha, coloca uma dose para mim aí, que eu preciso beber um pouco, eu estou cansado, preciso aliviar um pouco a tensão. Aí o cara do bar do hotel disse: olha, infelizmente não vendemos bebidas aqui. A gente tem outras coisas, suco, leite, água, menos bebida. Ele disse: como não? Ele não quis discutir, saiu do saguão do hotel, foi para a rua procurar um bar. Aí durante alguns quarteirões ele ficou lá, à procura de um bar e nada, não achava. Aí ele interpelou um sujeito que vinha na calçada, na mesma direção que ele, disse: olha, por gentileza, eu não sou daqui, estou visitando Córdoba e eu quero tomar um trago, eu quero tomar uma dose de qualquer coisa. Onde é que tem um bar aqui, por gentileza? Aquele sujeito olhou para ele e disse: olha, o senhor não conhece a história? Em Córdoba nós não temos bares. Mas como não? Faz mais de 100 anos, meu senhor, que nós não temos um bar em Córdoba. Como não? Depois que um homem cheio do Espírito Santo, chamado John Wesley, passou por aqui, nunca mais nós tivemos um bar em Córdoba. Uma cidade inteira impactada durante 100 anos. O vestígio desse impacto causado pela vida de um único só homem cheio do Espírito Santo ainda estava latente no coração daquela gente, porque ele fez história, ele marcou a história. Aí eu pergunto: o que é que você está fazendo da sua vida? Como igreja eu pergunto: o que é que você está fazendo da sua vida? Será que você tem marcado a história? Ou será que, como a maioria, você está passando pela vida? Porque eu aprendi que nesse plano existencial só existe 2 tipos de gente. Aqueles que passam pela vida são a maioria. Infelizmente, a maioria apenas passa pela vida. E o segundo tipo de gente são aqueles que permitem que a vida passe através deles, flui. E ele sente cada momento lágrimas, sabores de sabores, sorrisos. Ele sente a vida passando, ele flui, porque ele entende que aquele que morreu para que pudesse nos dar vida, e vida não é pouca, não é com abundância. Essa provavelmente seja a maior dádiva do Evangelho. Ele morreu para que você tivesse vida. Ele se tornou uma maldito para que os malditos fossem feitos herdeiros da vida, da bênção, da graça de Deus. Ele se fez maldito para que os malditos se tornassem abençoados, livres da maldição e portadores de vida em abundância. Então, se você tem vida, faça a história. Apenas não passe por aqui, não. É muito desperdício de tempo. Quantos anos você tem agora? Quantos? Não, deixa para lá. Eu já estou com uma certa idade já.
E eu vou morrer um dia, eu sei disso. De preferência depois de todo mundo aqui. Que eu quero viver. Quero. Porque tem gente, eu vou dizer uma palavra aqui muito séria. Talvez vai chocar você, mas é a mais pura verdade. Tem gente que o céu faz mal para a cabecinha dele, sabia? É verdade. Tem gente que depois que assimilou a ideia de que é uma vida após a morte, uma vida além, ele simplesmente deixou de viver essa vida aqui. Ele anula o sacrifício de Cristo e se esquece que o dom de Deus é vida com abundância. E cabe ao homem viver quantas vezes? 2? A não ser que você creia na doutrina da reencarnação. Se algum amigo espírita aqui, o sujeito que acredita na reencarnação, que ele vem reencarnado num outro sujeito, e através da lei do karma pode vir até num bicho, né, num elefante, numa borboleta, enfim, cada um com o seu cada um. A Bíblia diz que cabe ao homem viver quantas vezes? Vindo depois disso o quê? Olhe nos olhos do seu irmão e diga para ele: o que você tem feito da sua vida? O que você tem feito da sua história? A gente está perdendo a história. E olha aqui para mim, a questão não é durar para sempre, porque todo mundo morre. Então a questão, olha aqui o que eu vou dizer, talvez essa frase vai te acompanhar para o resto da sua vida, e a frase é justamente essa: a questão não é durar para sempre, mas a questão é fazer alguma coisa que dure para sempre. O que você tem feito da sua vida? Será que o tempo de vida que você ainda tem pela frente vai te encher de orgulho, vai dar a você satisfação, vai marcar a sua história de alguém? Faça diferença com o que você tem. E outra, para fazer história não importa se você é rico, se é feio, se é pobre, se você é alto, se é baixo, gordo ou magro, não. Veio aqui, é como um dia desse a minha menina, a mais nova, eu briguei com ela, olhou para mim brava e disse: não pedi para nascer. Eu disse: filha, ninguém pediu, inclusive eu, nem você. Então se a gente não pediu, já que estamos aqui, vamos tentar fazer o melhor. Vamos tentar fazer o melhor. Quem aqui não pediu para nascer, mas está aqui? Deixa eu ver. Você pediu para nascer? Você estava lá na fila de espera. Não, eu quero nascer, eu sou o próximo, está chegando. Ninguém pediu, nasceu, está aqui. Então, pelo amor de Deus, faça a história. Ou melhor, retificando, faça acontecer. Faça a diferença. Faça a história. Eu vi aqui o nosso irmão de Angola falando. Sujeito simples, veio lá e no país dele, já deu entrevista na televisão, já fez cruzadas para 40 mil pessoas. O sujeito desse morre um dia, hoje não, vai morrer um dia, como todo mundo aqui. O que vão lembrar dele? Lembra daquele sujeito? Fazia aquelas cruzadas, quantas almas se converteram através do ministério dele. Ele fez história, viajou para fora do nosso país. Um menino, talvez nasceu num lugar simples lá do país dele, de origem, mas ele foi para o Brasil, viajou para outros lugares. Ele impactou, ele marcou a história. A história dele não foi em vão, ele fez a diferença. Você está gastando vida. O que será que vão dizer de você depois que você morrer? Era gente boa, fazia um macarrão de panela de pressão daqui, ó. Ela era uma benção, ela fazia um cuscuz tão abençoado. Ele era um bom empregado, nunca chegou atrasado. É isso que Deus reservou para você. Essa foi a história que Deus reservou para você. Você está se transformando em um não gente, perdendo a sua historicidade. É para marcar a história, e a partir de agora, marque a vida de alguém, da sua esposa, dos seus filhos. Faça a diferença, pelo amor de Deus. Não gaste vida. Não gaste vida. Você está aqui para marcar a vida de alguém, a história de alguém. Dizem que um homem não tem uma vida em vão se ele faz 3 coisas: se ele tem filhos, se ele planta uma árvore e se ele escreve um livro. Já tenho filhos, já plantei árvore e já escrevi livros. Então eu já estou tranquilo. Posso quietar o facho e dizer: não quero mais nada, minha vida já está boa, já cumpri o meu papel. Não, eu quero mais. Eu quero marcar a vida de alguém. Eu quero deixar o dia de alguém mais leve. Eu quero dizer para a pessoa, para a mulher que eu amo ela de verdade. Eu quero olhar para os meus filhos e dizer: olha, eu amo vocês são fundamentais para a minha vida, olha, vocês alegram o meu dia. Eu quero marcar a história deles, a vida deles. Eu quero sair daqui mais leve do que eu entrei. Eu quero sair daqui fazendo a história na vida de alguém.
Talvez você não foi chamado para marcar uma história de uma cidade, de um país, como foi o caso de John Wesley. Talvez o seu nome não vai entrar aí na história da humanidade como um grande revolucionário. Não. Quem foi que disse para você que você tem que revolucionar um país inteiro? Você pode revolucionar a sua vida, a sua casa. Você pode marcar e impactar a vida de alguém, para que quando você partir dessa vida, você deixe simplesmente saudade. A partir de hoje, a sua meta vai ser esta. Qual é a sua meta? Fazer com que a vida sinta saudades de mim. Essa vai ser a minha meta, fazer com que a vida sinta saudades de mim. É assim que você vai marcar a história. Com a permissão do pastor Moisés, fique em pé, por gentileza. E eu quero que com muito carinho e respeito você desse um abraço no seu irmão e dissesse para o meu irmão: você foi chamado para marcar a história, fazer história. Você foi chamado para marcar, para fazer história. Não, você não está aqui em vão, não. Você não está aqui à toa, não, minha irmã. Não importa se já passou dos 40, dos 50, se está começando agora, se só está com 19, não importa. Você foi chamado para fazer história, para marcar a vida de alguém. E nesse ano que se inicia, você vai fazer a diferença. Você vai ter 365 oportunidades para marcar a história de alguém, para mudar a sua vida, para revolucionar a sua vida. É hoje, não é amanhã. Hoje saia daqui com uma nova consciência. Eu vou mudar, eu vou influenciar, eu vou fazer a diferença, eu vou ser diferente. Eu não quero ser igual. Abraça essa nova proposta. A partir de hoje, você vai se despir, você vai arrancar aquele velho eu, aquele velho homem, aquele velho sujeito, e você vai fazer a diferença na vida de alguém, na vida de pessoas. Eu não sei, é você e Deus, mas você vai sair daqui fazendo a diferença. Porque quando você sair daqui desse mundo, chegar a sua hora de bater o cartão e dizer tchau, gente, já deu a minha hora, você vai sair daqui deixando saudades. Você vai sair daqui deixando saudades. Que Deus abençoe todos vocês. Muito obrigado. Pastor.